pessoal, hoje é a nossa segunda live do antes do final de semana e depois do final de semana. E hoje é antes do final de semana, hoje é sexta-feira. Qual que é o maior propósito dessa live? Qual que é o maior objetivo dela? Para que a gente entenda quais são os processos que nos fazem fracassar. E normalmente, às vezes eles estão ali, só em 2 dias. Então vamos estender tudo que a gente puder e conseguir de bons hábitos para o final de semana. Então esse é o nosso maior propósito, certo? Vamos começar orando, né? Como é de praxe, eu trouxe uma palavra para a gente de reflexão e de oração, mas antes vou abrir para a oração mesmo. Quem quiser vir comigo, fique à vontade. Querido Deus, obrigada pela oportunidade de estar aqui com todas essas pessoas, que eu seja instrumento de luz, de prosperidade e que também seja um canal para isso, que eu receba deles tudo que há de bom, Pai. Que a gente, pensando com a cabeça limpa, inteligente, o coração limpo, aberto, a gente consiga se transformar, para que a gente alcance o bem-estar. Lembrar, gente, que esse corpinho nosso é o nosso veículo aqui, então a gente tem que cuidar muito bem dele. Amém. Bom, a palavra que eu trouxe de reflexão hoje é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Essa palavra mexe muito comigo e eu acho que ela combina muito com o que a gente está trabalhando nessas lives de antes do final de semana e depois do final de semana. Por quê? Porque ela fala sobre o domínio próprio e sobre a gente cair no que é do mundo. Quando eu falo isso, parece uma conversa de quem é meio maluquinho, né? Mas entenda o seguinte, à medida que a gente entende que às vezes eu coloco meu olhar muito no prazer imediato, eu coloco meu olhar muito no prazer oral, no visual, no toque, eu vou me distanciando das coisas que realmente fazem diferença. Então, quando eu caio, por exemplo, no pecado, no deslize da gula, o que eu estou fazendo? Eu só estou olhando aquela hora, aquele prazer momentâneo, somente aquilo. E eu esqueço que às vezes esse meu comportamento guloso, onde eu só consigo entender o que é visível, né? Aquela hora ali, aquele momento, está me trazendo transtornos para a saúde física, para a saúde metabólica, para a saúde emocional. Por quê? Porque se eu tenho consciência de que esse alimento não é tão saudável assim, ou se é saudável, mas eu exagerei na quantidade, eu começo a ter um pensamento muito ruim, um ciclo muito ruim, onde eu como, sinto algum prazer, mas imediatamente me arrependo pela quantidade e aí eu começo a comer de novo, usando a comida como uma punição. Então essa palavra, quando ele pede para a gente não fixar os nossos olhos no que é transitório e sim no que é eterno, eu coloco aqui o que seria transitório. Às vezes esses prazeres rápidos e eterno, a saúde, o bem-estar, a cabeça boa para seguir com as coisas da vida. A pergunta que não quer calar na minha cabeça, eu imagino que não queira calar na sua cabeça. Como nós não vamos perder os nossos resultados da semana no final de semana? E aí, como é que vai ser? A primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, você tem domínio próprio? Porque essa palavra de 2 Coríntios, que a gente acabou de ler, capítulo 4, versículo 18, fala sobre isso, domínio próprio. E é o domínio próprio que vai te ajudar a seguir no final de semana para não perder o final de semana. Mas uma coisa importante, eu tenho que estar pronto para o final de semana. Então eu tenho que ter treinado durante a semana para chegar no final de semana forte. E como é que eu treino? Eu te passei isso na primeira live. Aquelas 7 chaves poderosas que eu te passei para você entender como eu obtenho resultados na semana, né? Um pouquinho vamos falar assim, de estratégias para a gente alcançar esses resultados. Vamos dar uma recapitulada? Vamos lá. Tem gente falando, eu não treinei, devia ter treinado, porque o final de semana chegou. Mas a gente vai falar um pouquinho de quem não treinou. Então, primeira coisa do treino, eu tenho dieta? Então o que eu tinha que ter feito? Dado uma lida na dieta. Eu não tenho dieta, o que eu tenho que fazer? Escrever. Pega um sulfitezinho branco e escreve lá, tudo que eu sei que é saudável, que não é, cola na geladeira para seguir.
Só colar não adianta. Então quem tem que ter lido e quem não tem que escrever. E coloca lá. Segunda estratégia importante, você reconhece os seus pecados? Reconheceu na semana toda? O que te faz perder a dieta? Você entendeu o que é? É o doce, é o pão, é a bebida alcoólica? Se entendeu, é esse o cuidado que você tem que ter hoje. Hoje, amanhã e domingo. Por quê? Porque corre o risco de você perder todos os seus resultados da semana no final de semana. Outro aspecto importante, você reconheceu o comportamento de boicote, a situação do ambiente que te boicota? É um grupo de amigos, é chegar chateado do trabalho, às vezes é muito tempo na TV. A gente sempre tem um comportamento que estimula o boicote. Esse comportamento no final de semana não vale. Por quê? O final de semana é muito tempo ocioso. Então é importante ocupar com coisas ativas, com atividades que vão te entreter a mente e o corpo. Não caia na armadilha do ócio e daqueles comportamentos que te levam à compulsão. Quarta coisa, você usou o relógio durante a semana? Se você usou o relógio durante a semana, você vai conseguir usar ele agora no final de semana. Então, terminou uma refeição, olha no relógio, agora são 6h07. E aí, o que nós vamos fazer? Só podemos comer daqui 3 horas. Qualquer vontade de comer que apareça antes disso é o quê? Vontade de comer. Não é fome, não é legítimo. E aí, o que você pode usar de seu aliado? A água. Às vezes você está com sede. A última chave que eu te passei é o registro alimentar. Você escreveu durante a semana tudo que você comeu? Você descobriu onde estão seus deslizes com o registro? Você conseguiu entrar na linha? Bom, se você fez isso tudo, você está mais preparado para o final de semana. E se você não conseguiu? Calma, chama para você o domínio próprio. Chama para você a consciência no momento de se alimentar. Nossa, Ana, mas no final de semana? Sim, no final de semana. E eu quero falar um pouquinho para você sobre isso. Às vezes, quando a gente fracassa, a gente se sente um fracassado. Mas isso não é verdade. O fracasso é uma condição momentânea. E o fracasso no nosso assunto, alimentação, final de semana, durante a semana, tem a ver com você perder todos os seus resultados no final de semana. Então você fez tudo certinho, perdeu peso, melhorou aquela sensação de inchaço, está bem disposto, o intestino está funcionando, está tudo ligado, tudo funcionando bem. Chegou o final de semana, você desligou a chavinha do entendimento e aí fracassou, perdeu os resultados. Começa segunda-feira com saldo positivo de peso, com o intestino sem funcionar direito, com culpa, achando que tem que fazer jejum, achando que não adianta nada, que você é uma pessoa que não sabe fazer dieta. Para, isso não é verdade. Você teve uma situação de fracasso. Eu vou te contar uma história para você entender o que é uma situação de fracasso. E o que é essa situação? Você passa a semana toda fazendo tudo certinho e daí de repente você perde tudo no final de semana. Gente, ó, corre que falta 23 só para sortear. Imagina uma pessoa diarista que trabalha todos os dias para receber por dia. Pode ser um pedreiro, pode ser um profissional liberal, qualquer profissão, pode ser você. Todos os dias. Então você trabalhou segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta-feira você pegou suas 5 diárias, certo? Tá com um bolsinho cheio de dinheiro. Dá para fazer o supermercado, dá para fazer uma extravagância com a esposa ou com o marido, com as crianças. Dá para poupar, dá para dizimar, dá para fazer um monte de coisa. E aí você descuida e passa na rua que tem uma casa de jogo e entra nessa casa de jogo. A hora que você entra na casa de jogo, ao invés de você passar reto, lembrar que você tem uma coisa preciosa que é o domínio próprio, o que você faz? Entra na casa de jogo e perde todo o dinheiro que você trabalhou a semana inteira. Por que eu dei o exemplo do dinheiro? Porque às vezes a gente precisa materializar de uma maneira muito, muito forte. O dinheiro é uma coisa que mexe muito com a gente, com o ser humano, para entender o que você está fazendo com a sua saúde.
O que você está fazendo com a sua saúde? Você trabalha a semana inteira para conquistar alguma coisa, no final de semana você entra na casa de jogo. Você fica apostando tudo que você tem. Então hoje eu quero falar para você sobre regras de não fracassar no final de semana. Combinado? 90. Vamos correr aí. Vamos lá. Eu fiz minha colinha para não esquecer nadinha. Primeira coisa. Lembra daqueles pecados? Lembra? Você descobriu os seus pecados no final de semana? Lembra disso? Durante a semana, perdão. Então agora é a hora de trabalhar eles. Se você é fraco com o doce, se você é fraco com o álcool, não se proíba. Peraí, Ana, você falou errado. Você falou assim, se eu sou fraco com doce, se eu sou fraco com álcool, com pão, é para eu não me proibir? Mas eu sou fraco, esse é meu pecado. É isso mesmo, não se proíba. Vou pedir para você não pensar num panda fofinho. E aí, você conseguiu não pensar no panda fofinho? Vou pedir para você não pensar num elefante lilás. Você conseguiu não pensar num elefante lilás? Você pensou. Então, se eu falar para você assim, ó, não coma doce no final de semana, o que você vai fazer? Comer. Se eu falar pra você assim, ó, não beba bebida alcoólica no final de semana, o que você vai fazer? Beber. Então, quem vem no meu consultório, eu costumo falar isso, se você não é doente, eu nunca te proíbo, eu te ensino a consumir. Nós temos que te colocar numa situação de conforto, onde você tem controle, porque se eu te proibir, você vai sair daqui da minha sala pensando assim, a Ana me proibiu de comer doce, a Ana me proibiu de beber, nossa senhora, cerveja gelada no congelador, acabou. Você perdeu a dieta nessa hora, na hora da proibição. Então, sabe aqueles pecados que você treinou durante a semana e descobriu que você tem? Ou descobriu no registro, ou descobriu fazendo um exame assim, a hora que você estava lá. Nossa, gente, tô comendo doce de novo. Ganhou consciência do processo. Você não vai se proibir, você vai se programar. Esse é um ponto chave. Se programe. É para você se programar. Você vai comer doce? Tem aniversário de criança? Você vai no churrasco? Sei lá, vai ter festa do pastel? Vou lembrar de uma amiga minha que tá aqui, né? A Cacá. Hoje tem show de crepe? Não interessa o que tem. Se é sua perdição, se programe. Vai comer 1, vai comer 2, vai comer 3. Eu não sei quantos você vai comer, mas você vai contar, se programar. Então, se você se propôs a comer 2, você vai comer 2. Coma os 2 devagar, saboreie, escolha o horário e coma os 2. Então essa, gente, é a primeira regra, a primeira chave para você não fracassar no final de semana. É não se proibir, certo? Segunda chave, exercício físico. Ah não, Ana, eu já faço exercício a semana inteira. Gente, o calendário de vocês tem 5 dias, o meu tem 7. O meu calendário tem 7 dias. A semana tem 7 dias. A minha semana nunca teve 5 dias. Então, final de semana é dia. Final de semana é dia. Se final de semana é dia, uma coisa importante, ó. Vou te dar uma ferramenta para você não esquecer. Você nunca usa o exercício para, vamos falar assim, diminuir o prejuízo. Significa o quê? Você não vai fazer exercício no final do dia depois que você comeu tudo, bebeu tudo, fez tudo errado. Não vai fazer isso. Por quê? Porque ninguém empata com um prejuízo desse. Não empata. Você vai continuar no prejuízo. Então, quer um conselho? Saia no lucro no final de semana. Significa o quê? Entra no final de semana como? Me conta. Como? Fazendo exercício cedo. Acorda de manhã e faça no mínimo 20 minutos. Você vai sentir bem com você, porque você teve o quê? O controle de ir lá e fazer. Você vai se sentir no lucro, porque você está fazendo antes de qualquer coisa. Terceira coisa importante, sabia que quando a gente se exercita, a gente foge menos da dieta? O exercício físico aumenta o controle alimentar. Então, Chuchu, pensa no que eu tô te falando. A gente não faz exercício para diminuir o prejuízo. Então você não faz exercício no final do dia porque você fez tudo errado o dia inteiro. Você faz exercício cedo. E se você tiver tempo no final do dia, você pode fazer também. E lembra, Ana, eu já faço exercício todo dia, então você faz 7. Porque semana tem 7 dias. E se você não faz exercício no final de semana,
você fica com um prejuízo muito grande. Porque são 2 dias onde a gente tem uma rotina diferente, a gente vai pegar esses 2 dias e vai estragar tudo. Não, então esses 2 dias da semana, eles existem para você ter uma rotina. Então coloque o exercício físico como a primeira coisa do dia, a primeira hora do dia. Vai ser bom, vai ser importante para você. Terceira regra para você não fracassar. Primeira regra que eu falei, não pense no elefante cor-de-rosa, não pense no panda. É assim? Não, né? A gente nunca proíbe nada, porque se a gente fala não pense, a pessoa pensa. Então, se eu falo não coma, você vai comer. Então, a regra é controle. Defina a quantidade que você vai comer. Segunda regra importante, o exercício físico, ele não é para tirar o seu prejuízo, é para você começar o dia com lucro. Então, você começa com ele, porque ele aumenta o seu controle alimentar. Deixa você mais feliz, mais satisfeito, veste a roupa, a nota diferente. E faz toda a diferença. Terceira regrinha, foi num restaurante, né? Pensamos que essa pandemia as coisas ainda estão abertas, ou pedir uma comida. Pôs a comida no prato, o que você vai fazer? Vai comer tudo? Não vai comer tudo. Você fala, Ana do céu, mas tá maravilhosa. Ela sempre foi maravilhosa. Você sempre pede a comida desse lugar. A sua funcionária sempre cozinhou bem. Você sempre fez esse prato muito gostoso. Ela sempre tá gostosa. A hora que você serviu, imagina você partindo ali no meio, ou no máximo 2/3. Você vai largar no prato 1/3 ou até metade. Vai por mim. A maioria das vezes a gente come o dobro do que a gente precisa. Por quê? Porque os almoços e os jantares de final de semana, eles são regados à conversa. Muitas vezes, amigos. Então a gente come sem prestar atenção no quê? Na comida. Inclusive na quantidade de comida. Então uma estratégia muito legal. Serviu o prato? Faz ali, ó. Quem lembra da aula de, acho que era de geografia e de história, Tratado de Tordesilhas? Lembra dessa historinha? Faz ali um tratado de Tordesilhas. Daqui pra cá eu como, daqui pra cá, ó, eu não vou comer. Gente, e se alguém falar, nossa, você não gostou? Você fala, nossa, tá muito bom. Eu comi muito, tô super satisfeito. Deixa aqui que às vezes eu como depois. Mentira, você não vai comer. Por quê? Você fez um trato com você de comer metade ou no máximo 2/3. 1/3 ou a metade ficou pro titio. Titio não pode comer comida, né? Ficou pro lixinho, tá bom? Aí você fala, ai Ana, não gosto de desperdiçar. Eu tenho muito paciente que chega com o consultório falando, não, eu não gosto de desperdiçar. Tá bom, então pede pra embalar pra levar pra viagem. Guarda na tupperwarezinha e coloca na geladeira. Segunda-feira alguém come, se você não quer comer, tá bom? Faça isso. Terceira estratégia muito importante é essa. Nunca coma o prato todo. Por quê? Porque a gente não consegue quantificar quando a gente está conversando. Então, na hora que chegou o prato, você já parte ali no meio. No pensamento, entendeu? Porque se alguém ver você partindo, ele vai achar que você tá louco. Fala, ixi, ó, o paciente tá doidão. Não esqueça da água. Mas agora a água não é aquela água que eu falei pra você durante a semana, de sensibilização das papilas gustativas, que às vezes a gente tem sede e não fome. Agora a água é uma estratégia quase que de camuflagem. Todos os seus amigos, todos os seus familiares, todas as pessoas que estão na mesa estão bebendo. E você se propôs a beber 1 taça, 2 taças, 2 cervejas, 1 dose de gin, alguma coisa. Eu não sei o que você bebe. E você se propôs a isso. E aí, de repente, acabou a sua cota. Acabou. E agora, o que você faz? Pega aquele copo lindo, põe água com gás, gelinho, limão, anis estrelado, um pauzinho de canela, não sei. Se você quiser inventar, inventa. E fique com ele na mão. E bebe ele. Repõe ele. Ninguém vai te oferecer mais bebida. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão observando o que você está bebendo. Elas só estão observando se você está fazendo a mesma coisa que elas. Por quê? Porque se você para de beber, você cria uma luz. Nossa, olha lá. Vou usar o nome que está aqui. Vou usar o da Cacá, Roberta. A Roberta tem controle, ela parou de beber. E aí, o que vem? Quase que inconsciente, aquela pessoinha vai lá e vai te furnicar. Bebe mais um pouquinho, tá tão gostoso. Não, menino, você pode, hoje é sábado, amanhã você não bebe, né? Gente, ela quer que você pare essa pessoa porque ela não vai parar. E à medida que você para, é quase que obrigação para ela também ter controle. Então, você não quer entrar em embate pessoal? Você não quer brigar com os amigos? Não quer ter esse tipo de discussão? Também acho isso super saudável, também não quero. O que eu faço? Eu, Ana Cristina, encho meu copo de água. Sou super feliz com meu copo de água.
E ali vou bebendo, vou bebendo, vou bebendo, vou bebendo. Então a água é uma estratégia para aquele grupo que bebe muito. Então aquele grupo que está bebendo muito e você já chegou na sua cota, lembra do elefante? Não pensa no elefante lilás, não pensa num panda fofinho, lembra? Então nós não estamos te proibindo de pensar no panda, nós não estamos te proibindo de comer nem de beber. Você tem que criar uma cota. No caso do álcool, quando venceu essa cota, o seu aliado maior é o quê? A água. Quinta regra, quinta chavinha para a gente não fracassar no final de semana. Comece todas as suas refeições pela salada. Ana, eu sou bariátrico, lembra? Eu sou seu paciente. Normalmente eu começo pela proteína. No final de semana você pode começar pela salada. Por quê? Porque no final de semana a gente come mais. Comece pela salada. E se você gosta, abuse. Se você não gosta, eu vou te dar uma dica. Usa molho, mesmo que pouquinho para não exceder no molho, para você comer, porque ainda assim é uma vantagem muito grande. Eu já passei para vocês, acho que eu já fiz até um vídeo sobre isso, sobre as regras da salada. Alguém lembra? Vou falar. Tem 5 regras que são básicas para uma salada ser gostosa. Primeiro, nunca só alface. Mix de folhas, só alface fica sem graça. Segunda regra, sempre pode ter uma fruta. Por quê? O agridoce é bom. Terceira regra, tem que ter uma proteína. Pode ser um ovinho de codorna, pode ser um franguinho desfiado, pode ser um atum, pode ser um queijo. Mas eu acho também que ela sempre tem que ter um queijo. Um queijo magro, mas tem que ter. Por último, um croque-croque. O que é o croque-croque? Uma granola salgada, uma amêndoa laminada e você pode pôr o molho. Quando você faz isso, você adora salada. Eu sempre posto alguma coisa de salada no final de semana da minha salada de domingo. Tenta, pensa e faz isso. Não tem jeito, gente, a salada fica maravilhosa. E se você começa pela salada, você não abusa do resto. Outra regra com relação ao almoço. No final de semana, queijo pode o parmesão, você vai pôr muito, pode um queijo branco, pode uva passa, é fruta, pode fruta seca e fruta fresca. Essa época tem figo, eu adoro pôr figo na salada, pera, fica super gostoso, manga, fica muito bom, tudo fica bom. Gente, você vai pôr, tanto de fruta que você põe lá, não é tanto assim. Você faz, por exemplo, eu faço uma salada na casa pra mim com o José, eu uso no máximo 2 figos, seria um para cada um. Não precisa de muito, meia manga dá um tantão de coisa. Outra estratégia do almoço. Então, primeiro você vai começar pela salada. Segundo, sabe aquele almoço longo? É churrasco na casa, final dia dos pais. Churrasco na casa do vovô, na casa do meu pai. Então, o que nós vamos fazer? Pelo amor de Deus, não quer perder seu final de semana? No churrasco, faça o prato. Isso mesmo. Você já viu alguém comer prato no churrasco? Provavelmente não. A maioria, o que a gente vê? As pessoas lambendo os dedinhos. Vai lá, pega uma carninha, bebe alguma coisinha. É a típica refeição que começa muito cedo, termina muito tarde e você não sabe o que você comeu. Só que você termina o dia na certeza de que você exagerou. Então, essa regra, ela vale muito para as regras anteriores que eu te falei, vale muito para essa situação. Chegou na meta da bebida? Bebe água. Começa pela salada. Você vai no churrasco, você sabe que naquela casa não tem salada? Leva de presente a salada. Eu faço isso muito. Monta a salada linda e entrega para a dona da casa. Trouxe para você. Você vai ser gentil e, além de tudo, vai fazer sua dieta. E monta o prato. Não fica beliscando na churrasqueira. Quando sai a carne que você gosta, põe no prato, come. Terminou de comer? Olha no relógio. Gente, segue bebendo água e sendo feliz. Vai terminar o final de semana sadio, saudável, feliz com você, de autocontrole. Lembra? A dica para o final de semana é, qual palavra? Domínio próprio. Então é isso que nós temos que seguir, certo? Lembrar que no final de semana é muito comum a gente ter dias livres. O que são dias livres ou refeições livres? A gente pode comer o que quiser, aquilo que não está no script da nutricionista. Lembra, gente, que livre não é lixo. Se livre não é lixo, significa o quê? Que você tem que tomar cuidado com o que você come. Toma cuidado. Se é uma coisa que não é saudável, não exagera na quantidade. E se é saudável, mas ainda assim não é habitual, não está na sua dieta, também não exagera na quantidade. Lembra que quando a gente fala de refeições livres, não é lixo e que o controle da quantidade e da qualidade é muito importante. Vamos lá, vou recapitular as regras da salada então.
Primeira regra, mix de folhas. Nunca só alface, senão fica ruim. Segunda regra, sempre tem uma proteína. Pode ser o queijo? Pode, mas para mim o queijo é uma regra também, entendeu? Mas pode ser frango, pode ser atum, pode ser cani. Sempre tem uma proteína. Um queijinho, a fruta e por fim o croque-croque. Por quê? A gente tem que mastigar. O molho, eu posso pôr molho? Deve, se você gosta, você deve pôr. Por quê? Porque vai te estimular a comer melhor. Evita molho industrializado, faça o molho você mesmo. Às vezes um pouquinho de mostarda, um suquinho de laranja, um pouquinho de sal vira um molho. Um iogurte com um pouquinho de limão e hortelã vira um molho. Faz um vinagretezinho com azeite balsâmico vira um molho. Tudo isso é molho, tá bom? Bom, gente, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado dessas nossas. Foram 6 chaves, né? Para não perder, para não fracassar no final de semana. Eu agradeço muito que vocês tenham um final de semana abençoado. Eu sou muito grata por todos vocês estarem aqui comigo, por esses 144 que passaram aqui, que ficaram aqui até o final.